O Lula entende de política. O Lula indicou ministros de vários partidos do Centrão. Alguns ministérios o Lula chegou a esvaziar só para poder dar o ministério para o Centrão. Ele esvaziou e dividiu em 2 ou 3 para que... Teve ministério que foi dividido em 3. Para a parte menorzinha ficar com alguém do Centrão e o resto do ministério ficar com gente da esquerda de confiança do Lula. Tá. Só que um ministério muito importante ficou com alguém do Centrão. No caso, é o Ministério de Minas e Energia, que é o ministério que que tem ali sob seu comando a Petrobras, ali sob sua alçada, a Petrobras. O Lula indicou para a presidência da Petrobras o Jean Paul Prates, senador do Rio Grande do Norte, excelente senador, vai ser um excelente presidente da Petrobras. O Jean Paul Prates indicou para o conselho da Petrobras pessoas de confiança dele e do Lula. Entre essas pessoas que ele indicou estão o Eduardo Moreira. O Eduardo Moreira tem um canal aí de esquerda, 2 canais nele, tem o ICL Notícias e o canal dele mesmo, do Eduardo Moreira. E também indicou o Josué Gomes. Josué Gomes é o filho do Zé de Alencar, que foi vice do Lula, que é presidente da Fiesp. Então são pessoas ali de esquerda que entrariam no conselho da Petrobras para quê? Você deve pensar, para que serve o conselho da Petrobras, Thiago? Pois bem, o conselho se reúne algumas vezes por ano e, entre outras coisas, decide sobre o preço dos combustíveis. Hoje temos uma política criminosa de preço de combustíveis no Brasil. Ok. Para mudar isso, só em abril. Na próxima reunião vai ser em abril, quando o Lula vai poder mudar o conselho da Petrobras. E aí eles vão poder mudar a política de preços e aí realmente o preço da gasolina vai baixar. Lembre-se, essa semana teve um escândalo aí, os bolsonaristas todos. Você vê aí como o governo, em parte, não usa a estratégia do bolsonarismo na comunicação, né? Toda vez que o Bolsonaro ia fazer alguma coisa impopular, o que ele fazia? Antes ele preparava uma narrativa. Aí ele soltava essa narrativa como louco para todo o pessoal da militância bolsonarista, ou seja, para todos os fascistas. Aí eles disseminavam aquilo. Aí quando o povo já estava anestesiado, ele ia lá e pá, ferrava o povo. Ok. O Lula fez essa semana, teve um embate aí do Haddad com outros setores do PT. Setores do PT queriam manter a desoneração, ou seja, não ter impostos para os combustíveis até abril. Só em abril que o Lula vai poder mudar a política de preços da Petrobras. O Haddad, o ministro, falou, olha, isso vai custar muitos bilhões de reais em arrecadação. Já custou 84 bilhões ano passado para o Bolsonaro tentar ganhar a eleição mudando o preço artificialmente. Agora, vai custar mais ainda. A gente pode colocar pelo menos um pouquinho de imposto ali no preço, porque tá um problemão para os estados, tá um problemão para a União, tá um problemão. Em abril a gente diminui o preço da gasolina e pode voltar a subir pouco a pouco o imposto, e mesmo assim o preço da gasolina vai cair, vai ser muito menos do que era quando o Lula assumiu. Ok, Lula fez. Veja que a comunicação do governo não montou uma narrativa, nem a narrativa, é falar a verdade, para que a população ficasse sabendo do problema. O problema foi que teve um golpe de Estado para roubar o nosso petróleo e o Temer mudou a política de preços da Petrobras. O petróleo é tirado do Brasil, os petroleiros ganham em real, o petróleo é refinado no Brasil. Por que a gente paga em dólar pela gasolina? Quando você paga aí 4, 5, 6, no governo Bolsonaro chegou a 10 reais a gasolina, a 11 reais em alguns lugares, não é porque você está pagando 11 reais, é que você está pagando X dólares. Essa é a verdade, você está pagando em dólar o preço da gasolina. Se o dólar sobe, o preço da gasolina vai subir. Se o dólar cai, o preço da gasolina vai cair. É isso. Não faz sentido algum. Para piorar, o preço da gasolina está altíssimo nas refinarias. Por quê? Porque a Petrobras lucra muito com o preço dos combustíveis. Aí você fala, que bom, Thiago, a Petrobras está lucrando. Não. A Petrobras é uma das únicas empresas no mundo, o que em qualquer lugar do mundo daria cadeia para todos os envolvidos, que paga mais de 95% de todo o seu lucro em dividendos. O comum de uma empresa é pagar 30% do lucro em dividendos. Então imagina que uma empresa lucrou 100 milhões no ano, vai pagar 30 milhões em dividendos. Thiago, o que são dividendos? Dividendo é aquilo que se você vai lá no mercado de ação, na bolsa de valores, você pode fazer do seu celular, inclusive, se você quiser, viu? Cadastra aí numa corretora e compra ações. Aí você compra ações da Petrobras. Aí no fim do ano não, 4 vezes por ano, a cada trimestre, você ganha um pouquinho ali em dividendos. Ou seja, a empresa lucra, você ganha em dividendos. Isso em qualquer empresa que está aí na Bolsa de Valores. A Petrobras é a única que pega o lucro todo e dá para os acionistas. Aí você fala, pô, Thiago, então eu vou comprar a ação da Petrobras, vou lucrar. Faça. Só tem um problema. Quem realmente lucra é quem compra dezenas de milhões de reais em ações da Petrobras. Esses estão lucrando. Gente rica, vagabundo, bilionário que quer dinheiro fácil, tava fácil no governo Bolsonaro. Pega todo o seu dinheiro e compra em ações da Petrobras, porque a Petrobras está extorquindo todo o povo brasileiro, cobrando caríssimo na gasolina, para dar lucro para esse pessoal, e nem é para reinvestir na empresa, para fazer novas refinarias, para aumentar os salários, para contratar mais gente, não. É só para dar lucro realmente para o pessoal do mercado financeiro. Ok.
A única chance de mudar isso é mudando o conselho da Petrobras. Tá, Thiago, e onde vem a traição? A traição é o seguinte, o ministro de Minas e Energia trocou os indicados do Lula para o conselho da Petrobras. Ele tirou Eduardo Moreira, ele tirou José Gomes, ele tirou outros e colocou gente corrupta do Centrão. Pior, ele colocou gente da confiança do Bolsonaro como indicado para o conselho da Petrobras. Quer dizer, isso é uma rasteira pelas costas, é uma traição que eu fiquei, quando eu li, eu fiquei sem palavras. Como assim? O Alexandre Silveira, vou mostrar a foto dele aqui para você saber, senador de Minas Gerais, Alexandre Silveira, saiba, viu? Em 3 anos e meio tem eleição aí para o Senado, ó. Alexandre Silveira, esse aqui, ó, ministro de Minas e Energia, ele é um cara que estava apoiando o Lula desde muito tempo, ele fazia oposição ao Bolsonaro desde muito tempo, aí ele chega lá e pá, faz aquilo que o pessoal do Centrão faz, né? Vou me unir aí com a direita. Tudo isso foi uma articulação do BTG Pactual, banco que foi fundado pelo Paulo Guedes e que hoje é do André Esteves. Os executivos do BTG Pactual fizeram essa articulação, por quê? Porque eles estão mamando muito. Imagina 220 milhões de pessoas pagando combustíveis, gás de cozinha, tudo pelo triplo do preço que deveria ser, e aí todo o lucro, em vez de reinvestir na empresa, vai para esses bilionários. Imagina quantas ações da Petrobras não tem na carteira do BTG Pactual. Deve ser muita grana. A Petrobras, em 2022, foi a segunda empresa do mundo, vou te mostrar aqui o link, que mais distribuiu dividendos. Só que quando você compara o lucro da Petrobras com a empresa que mais distribuiu dividendos, é uma mineradora da Austrália, que começou a lucrar muito porque o preço do carvão aumentou depois que começou lá o conflito na Ucrânia. Essa empresa distribui menos de 30% dos seus lucros em dividendos. Já a Petrobras distribui 97% do lucro em dividendos. Olha o tamanho do escândalo. Tá, aí você vê aqui, ó, vamos lá, do Globo. Aqui, ó. Petrobras foi a segunda maior, notícia de hoje, viu? Petrobras foi a segunda maior empresa, talvez essa aqui esteja maior, do mundo, a segunda maior pagadora de dividendos do mundo em 2022. Estamos falando de 200 bilhões de reais. Se a gasolina tivesse um preço justo, ainda pagava uns 30 bilhões de dividendos, que é um dinheirão. Ainda seria uma das maiores do mundo em dividendos. E o preço da gasolina hoje seria muito mais barato. Coisa que vai acontecer desde abril. O que aconteceu? Os petroleiros viram isso e falaram, ô, peraí, tá errado isso que esse ministro fez aí. Esse ministro tá dando uma rasteira no Lula. Os petroleiros tentaram contato com o Lula de todas as maneiras e conseguiram contato com o Lula. O que aconteceu? E com o Jean Paul Prats, conseguiram uma reunião com o Jean Paul Prats. A Petrobras teria, essa semana, uma assembleia, exatamente para discutir esses novos conselheiros. A assembleia foi adiada, exatamente para desfazer o golpe que deu o ministro do Lula. Esse é um golpe de 200 bilhões de reais por ano! Então, 200 por ano, e vai subindo. Vamos lembrar, em 2021, a Petrobras foi a empresa que mais pagou dividendos no mundo. A Petrobras pagou mais de 120 bilhões de reais em dividendos para esses vagabundos do mercado financeiro. Gente, é vagabundo, a pessoa não precisa trabalhar. Imagina que você tem 1 bilhão de reais, aí você fala, pô, vou comprar tudo em ação da Petrobras. Aí sabe o que acontece? 4 vezes por ano você vai ganhando centenas de milhões de reais em dividendos. Sem fazer nada. Você só é um botão, pum, comprei as ações, pronto. Aí, obviamente, a ação vai subir. Todos os bilionários querem comprar para mamar nas tetas, para mamar de 220 milhões de habitantes, que não dá pra gente viver sem combustível, sem diesel, sem gasolina, sem gás de cozinha. Pois bem, esse é o panorama. Foram 120 bilhões em 2021. 2022, mais de 200 bilhões, não se sabe o valor exato ainda, porque falta o balanço do quarto trimestre. O que se sabe é o seguinte, é que foi mais de 200 bilhões. Se foi 205, 210, 230 bilhões, não se sabe ainda. Saberemos em alguns meses, quando fecharem o balanço total e aí pagarem os dividendos. Aí você fala, pô, uma mamata muito grande, Thiago. Agora imagina quantos barões do mercado financeiro, que são praticamente um poder paralelo, não só no Brasil, viu, no mundo inteiro, é um poder paralelo. Eles até mandam mais do que os 3 poderes, porque você vê, eles mandam no poder judiciário, mandam no poder legislativo, mandam no poder executivo, agora não mandam mais no Lula, mandavam no Bolsonaro. Eu lembro até de um áudio do André Esteves do BTG Pactual que vazou, em que ele chegava falando com alguns funcionários do banco, falava, ai gente, desculpa que eu tô atrasado para a reunião, é que o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, me ligou, porque o Paulo Guedes está para pedir demissão, ele quer saber o que fazer. Ele deu a entender naquele áudio que se ele fizesse, vai Lira, o Lira derrubava o Bolsonaro em poucos dias. Ele deu a entender aquilo no áudio, ou seja, ele manda no Arthur Lira. Depois, durante o áudio tem mais de 50 minutos, ele falava que ele dava aula para ministros do STF sobre como votar.
Ou seja, você tem dono de banco confessando que ele instrui ministros do Supremo Tribunal Federal sobre como votar em coisas que são do interesse dele. Você fala, caraca, Thiago, ferrou, esse pessoal é muito criminoso e muito poderoso. E o Lula tá batendo de frente com eles. Cancelou o Lula agora a Assembleia da Petrobras porque viram, opa, peraí, tem golpe aqui. Então vão agora desfazer o golpe para colocar um conselho na Petrobras. Porque se o governo não fizesse nada, sabe o que ia acontecer? O senhor Alexandre Silveira, olha que vergonha, Alexandre. Vergonha! Eu não sei o que o Lula vai fazer, porque o Lula é um cara muito mais experiente do que o Thiago dos Reis, e um cara muito mais calmo do que o Thiago dos Reis. Porque se fosse eu presidente, eu acho que eu ia bater nesse menino, ia dar um tapão na cara dele. É igual aquele que o Smith deu lá no Comediante, eu ia fazer o mesmo. Olha, que traição! E o pior, assim, a luz do dia traição. Tirar os indicados e colocar a gente do Centrão. Sabe o que esse pessoal do Centrão vai fazer? Eles querem manter o preço. E aí, olha só o que acontece. Qual que é o do Lula? O do Lula e que o Haddad explicou pro Lula. Ô Lula, você tá no segundo mês de governo. Ah, vai aumentar um pouco a gasolina, muita gente vai chiar agora. O Lula não aumentou o imposto sobre o gás de cozinha e nem sobre o diesel. Ou seja, não vai aumentar a inflação por conta disso. Não vai aumentar... Foi o que o Bolsonaro fez em 2021. Ele começou a aumentar o preço para dar um lucro exorbitante para esse pessoal. É o que aconteceu. O preço do diesel também dobrou. Como o preço do diesel dobrou, o frete começou a ficar mais caro e os produtos começaram a chegar na prateleira do mercado muito mais caros, porque o preço do frete aumentou. Agora não. O Haddad falou, ó, a gente vai mudar só da gasolina. Quem usa gasolina? Classe média que tem carro e gente mais rica que tem carro. Gente pobre anda de ônibus. Não vai mudar para o pobre se a gasolina tá R$5, se dá 10, se dá 20. Se o diesel tá ao mesmo preço, o ônibus anda por diesel, não vai mudar nada. O gás de cozinha que todo mundo usa, gente pobre também usa, não vai mudar de preço também. Que vai mudar a gasolina e vai mudar por 2 meses. Quem abrir o governo Lula vai acabar com essa palhaçada da política de preço da Petrobras. Aí você pensa, caraca, Thiago. Então, é assim, 1 mês, 2 meses de uma política impopular, a gasolina vai ficar... Ainda assim, está mais barata do que estava no governo Bolsonaro. Lembrando, o governo Bolsonaro abaixou artificialmente o preço da gasolina, causando um rombo de 84 bilhões para a União, 84 bilhões por ano para a União, para baixar o preço da gasolina na véspera da eleição. Então, ainda assim, a gasolina hoje está mais barata do que 1 ano atrás, do que em março de 2022. Mas os bolsonaristas ficam fazendo aquele escarcéu, porque eles sabem usar a comunicação de maneira que a esquerda até hoje não aprendeu. Eu peço sua inscrição no canal. Falou!